A paz do Senhor Jesus. Hoje nós vamos ler a Bíblia em Gênesis capítulo 8, versículo 13, que diz assim: E aconteceu que no ano 601, no mês primeiro, no primeiro dia do mês, as águas se secaram de sobre a terra. Então Noé tirou a cobertura da arca e olhou, e eis que a face da terra estava enxuta. Louvado seja o nosso Deus. A palavra de Deus conta-nos a história de Noé com a sua família, cujo qual foi salvo por Deus através das próprias obras que Noé e sua família construíram. Quando Deus olhou, viu que o homem, a humanidade estava corrupta, estavam todos destruídos, voltados para o pecado, para a crueldade. Deus então decidiu acabar com todas as almas que havia sobre a face da terra e com todos que tinham fôlego, animais, seres humanos, tudo que existia fôlego sobre a face da terra. Deus decidiu então acabar com tudo. Mas a Bíblia menciona que Deus olhou e viu um homem, e esse homem agradou a Deus. A Bíblia diz que Deus achou graça em Noé. Então Deus decidiu conservar a espécie dos animais e os seres humanos através desse homem, e chamou ele e disse para que ele construísse uma arca na qual iria salvar ele, a sua família e as espécies dos animais que Deus enviaria para a arca. Isso aconteceu. Deus então, após ter falado com Noé, deu para ele as coordenadas de como ele deveria construir a arca, ou seja, uma planta, e Noé então, com a sua família, inicia-se a construção da arca e leva avante essa construção da arca. E a Bíblia nos diz então que Noé, com a sua família, construiu a arca, enquanto que as pessoas da sua época não só zombavam dele por estar construindo uma arca numa época que não havia chuva, a distância do mar que ninguém conseguiria chegar até lá, porque não havia como, na realidade, transportar uma gigantesca arca daquela maneira. Mas Noé avisava as pessoas e dizia que estava construindo a arca porque Deus havia dito que ia destruir todas as almas que existissem sobre a face da terra e tudo que tivesse fôlego, e somente ia poupar àqueles que estivessem dentro da arca, ou seja, sua família, que naturalmente acreditava em Deus, e os animais cujo qual Deus iria enviar para dentro da arca. Então assim, Noé iniciou com a sua família a construção da arca, mesmo sendo zombado pelas pessoas, e muitos até, segundo o Novo Testamento, convidavam Noé para participar de festividades, para participar de casamentos. A Bíblia diz que nos tempos de Noé comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. Ou seja, as pessoas se preocupavam mais com as coisas naturais da vida do que com a preocupação da sua salvação, pois a Bíblia diz que Noé era pregoeiro da justiça. Então Noé, ele falava para as pessoas a respeito da destruição de todas as espécies sobre a face da terra, e que Deus havia dito que só iria poupar mesmo aquelas pessoas que estivessem dentro da arca. Mas as pessoas da época eram pessoas cruel, voltadas para o pecado, e jamais aceitavam realmente a palavra que Noé dizia. Jamais acreditaram que Noé estava falando a verdade. Noé passou um período grande em luta, em construção, e muitas pessoas zombando dele, da sua família, mas mesmo assim eles deram sequência
na construção da arca e assim levar avante o plano que Deus havia dado para que eles alcançassem a salvação. Vemos então que Noé enfrentou grandes dificuldades num período de quase 100 anos, ou 100 anos, como diz a Bíblia, na construção daquela arca. Durante o período, muitas pessoas zombavam, muitas pessoas riam, muitas pessoas iam lá para humilhá-lo na parte dizendo: olha, nós vamos ter uma festa, vamos ter um casamento, vamos ter aí um comes e bebes, e nós viemos aqui para te convidar, Noé, com a sua família. Mas Noé recusava esses convites e dava continuidade na construção da arca. Então Noé, certamente com sua família, foi zombado, foi criticado. Quem sabe alguém chegou no filho de Noé e disse: oh, vocês são bobos, vocês são jovens, né? Vocês são novos, poderia participar com a gente da festividade aí, ir nos casamentos, e tantas outras coisas aí que vocês poderiam fazer, e ficar aí junto com seu pai e com sua mãe construindo essa arca, né? Quem sabe muitas pessoas os criticaram ainda, jovem: oh, você devia desfrutar da sua vida, você devia sair desse local, e você só fica aí junto com seu pai construindo isso aí, vocês não têm nenhuma liberdade na vida de passear, de comer, de festejar e de outras tantas coisas. Mas o filho de Noé, junto com os seus pais, não aceitava também tais convites e continuavam na construção da arca durante um longo período. Após construir a arca, Deus então fala com Noé: agora você entra com a tua família na arca e eu vou mandar as espécies dos animais para ser conservado dentro da arca. Então Noé, com a sua família dentro da arca, e estando dentro da arca com a sua família, Deus começa a enviar os animais para que entrasse também na arca. E quando terminou de entrar os animais e a família de Noé na arca, então Deus, ele disse para Noé que ele fecharia a arca por fora. Ele não deixou que Noé fechasse a arca por dentro, porque Noé era um ser humano, a família de Noé era um ser humano. Embora eles fossem pessoas especiais chamadas por Deus para conservar a espécie humana e animais, mas eles tinham sentimentos que poderiam falhar no momento de ver pessoas passando tristezas, dificuldades. Eles poderiam então abrir a porta da arca para que outras pessoas adentrassem dentro, e com isso nem as pessoas se salvariam e nem ele se salvaria, porque as águas iriam entrar dentro da arca e acabar também matando todos que estavam dentro da arca. Então Deus fechou a porta da arca por fora, diz a Bíblia, que Deus fechou a arca por fora. E assim que Deus fechou a arca, começou então as águas vir sobre a face da terra. Segundo a Bíblia, a arca começou a se levantar devido às águas que vinham do céu, que saía do abismo, a água saía do chão, a água vinha do mar, a água vinha de todos os lados, e a arca então começou a flutuar. E as pessoas que estavam naquela época então começaram a se desesperar, e certamente que correram para a arca, batendo na arca, pedindo para que Noé abrisse as portas da arca para que eles entrassem, mas quem havia fechado a arca era Deus, e ele não tinha como abrir. Ainda que Noé chorou, ainda que Noé sentiu a tristeza no coração, ele ainda com tudo isso não abriu a arca para que as pessoas adentrassem. Por que ele não abriu? Porque a porta estava fechada por fora. Eu acredito que Noé, com a sua família, até choraram em ver as pessoas, adultos e crianças, sendo mortos ali com as águas do dilúvio, mas eles nada poderiam fazer. Noé. Começa então o dilúvio, começa então a arca a flutuar sobre a face da terra. E agora
A luta é para que Noé, com a sua família e os animais, sobrevivesse dentro da arca durante o período do dilúvio sobre a face da terra. Algumas pessoas não têm a visão de saber que Noé estava em meio a um grande dilúvio, em meio a uma grande tempestade. E certamente que a arca não flutuava como se estivesse uma maré mansa, mas meio à tempestade, a arca era jogada de um lado para o outro. E dentro da arca, certamente que tantos animais que estavam nos seus comportamentos ou nos seus lugares, esses animais certamente também eram jogados dentro da arca de um lado para o outro. E Noé com a sua família também teve que se segurar, e ainda em meio a essa grande tempestade, tinha que cuidar dos animais, colocar as coisas para os animais. E então foi um período de grande luta, de grande dificuldade dentro daquela arca. Embora ele estava sendo salvo com os animais, mas ele passava por dificuldade lá dentro com a sua família, até para se alimentar. Nós temos certeza que era dificuldade, porque a tempestade do dilúvio era enorme. Quem teve a oportunidade de ver algum filme sobre esse assunto, vê o jeito que a arca era jogada de um lado para outro, de um lado para o outro. E dentro da arca, então, tanto os animais como a família de Noé eram chacoalhados de lado para lado, e eles lutavam ali para sustentar os animais, para cuidar dos animais e também para sobreviver. Ele estava sendo salvo, mas ainda que eles estavam sendo salvos, passaram grandes problemas. Dentro da arca era a luta constante para sobreviver, ali vencendo aquele movimento da arca de um lado para o outro, sendo jogado para lá e para cá. Eu creio e tenho certeza que eles não andavam normalmente, eles tinham que andar segurando dentro da arca para poder assim se locomover de um lado para o outro, e quem sabe olhar os animais para ver se os animais estavam tudo em ordem. E assim ali foi uma grande luta. Noé, durante 40 dias, eu acredito que poucas vezes foi que ele abraçou e beijou a sua esposa. Eu creio que durante esses 40 dias, poucas vezes o pai e os filhos se abraçaram e tiveram aquele diálogo que geralmente as pessoas têm quando está numa mesa, quando está reunido com a sua família. Eu creio que Noé ali e os filhos de Noé, durante esse período que ali estiveram, não teve essa oportunidade. A preocupação dentro da arca tomou conta do coração de Noé e da sua família. Noé tinha certeza que ele e a família seriam salvos com os animais, mas isso não tirava ali a dificuldade, a luta que vinha mediante aquela grande tempestade. Mas Noé ficou ali, manteve-se fiel a Deus, comandando o controle da arca, da sua família e dos animais. Quem sabe quantas vezes a esposa de Noé chorou vendo aquela grande luta dentro daquela arca. Quem sabe os filhos de Noé quantas vezes choraram em ver talvez seu pai em um canto orando, buscando a presença de Deus em meio àquela grande tempestade que chacoalhava a arca de um lado para o outro. Quem sabe quantas das vezes eles choraram dentro daquela arca, em ver a luta que estavam enfrentando ali dentro, pois eles não estavam ali
numa navegação pacífica e comum. Eles estavam sendo chacoalhados, jogados de um lado para o outro. Eu creio que algumas das vezes eles se reuniam e choravam junto, esperando o fim daquele dilúvio, esperando acabar aquela luta, aqueles problemas, aquelas dificuldades que estavam dentro da arca. Eu creio que muitas das vezes pediu a Deus: Senhor, nós estamos aqui dentro da arca e, Senhor, quando nós vamos sair daqui de dentro? A Bíblia então diz que Noé e com a sua família foi chacoalhado durante 40 dias e 40 noites. Aí depois de 40 dias e 40 noites, então cessa-se o dilúvio. E as águas então já não começam a jogar a arca de um lado para o outro. A arca agora já não está mais sendo jogada, e sim está navegando. Agora as coisas mudaram. Agora as coisas estão melhorando. Aquela luta que havia dentro da arca, mediante a arca está chacoalhando de um lado para o outro, cessou. Parou. E Noé então aguarda as águas se secar sobre a face da terra. E agora diz a Bíblia, o versículo que nós lemos: E aconteceu que no ano 601, no mês primeiro, no primeiro dia do mês, as águas se secaram de sobre a face da terra. Então Noé tirou a cobertura da arca e olhou, e eis que a face da terra estava enxuta. Agora Noé tira a cobertura da arca. Tirando a cobertura da arca, o sol bate sobre a arca e sobre aqueles que estavam dentro da arca. Agora o sol começa a aquecer, talvez tirar até o odor de algumas coisas de dentro da arca. Agora o sol começa a esquentar e as coisas começam a mudar. Eu creio que Noé com a sua família agora se abraçavam e glorificavam a Deus por ver que o dilúvio tinha cessado e que a terra estava enxuta. Eu creio que Noé com a sua família festejavam e glorificavam a Deus na alegria por ter vencido aqueles tempo dentro daquela arca, com luta, com tribulações, com dificuldade, mas venceram. Deus havia prometido a ele que salvaria eles com os animais, embora eles passaram uma grande luta, grande dificuldade, mas chegou o momento em que eles recebiam a promessa de Deus na sua vida, e a água agora parava, agora já a arca não era chacoalhada, o sol já entrava sobre a arca, só esperava um momento em que Deus ordenasse para que ele saísse da arca. A Bíblia narra que Noé soltou um corvo, e o corvo voou e não voltou mais. Isso diz que o corvo achou alimento para ele comer, então não voltou mais. Depois ele soltou a pomba por 3 vezes. Na terceira vez a pomba volta com a folha de oliveira em seu bico. A terra já estava seca. Então Deus ordena que Noé e sua família saiam da arca. E Noé com a sua família agora sai da arca. Agora Noé vai e sacrifica a Deus
porque agradecendo a Deus por Deus ter guardado ele com a sua família, espécie dos animais, mantido a vida, mas fora da arca nada sobreviveu. E Jesus disse: assim como foi nos dias anteriores ao dilúvio, será também a vinda do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam, davam em casamento, até que veio o dilúvio e pegou a todos de surpresa. Hoje, existem muitas pessoas evangélicas passando por problemas, dificuldades, lutas, mas estão na igreja, aceitaram Jesus como Salvador, estão pertencendo a uma congregação, fazendo parte da igreja. E tem muita gente que pensa, porque é crente, não passa por dificuldade, não passa por problemas. Isso é uma tremenda de uma mentira, pois existem muitas pessoas pregando um evangelho só de bênção, de prosperidade, de felicidade, sem problema algum. E isso não é real, isso é fantasia. Talvez, meu irmão, você esteve esse ano dentro da igreja, mas esse ano para você foi de grande luta, de grande problema, de grandes dificuldades. Talvez esse ano para você não foi aquele ano que você desejava que fosse em sua vida. Você passou por grandes problemas, você passou por grandes dificuldades, talvez problemas familiares, problema com emprego, problema com saúde. Talvez você passou tantas coisas, mas aí você diz: não, eu estou na igreja, eu sou evangélico, eu aceitei Jesus, mas tantos problemas em minha vida. Noé também foi chamado por Deus para alcançar a salvação dele e da sua família. Mas para isso, ele tinha que estar dentro da arca. E ele entrou dentro da arca com sua família, embora os problemas aconteceram durante o período que lá ele esteve. Mas ele não saiu de lá, ele permaneceu lá. E agora chegou a hora dele ver as bênçãos vir sobre a vida dele. Talvez você passou durante um grande período de luta, de problema, de dificuldade. Talvez você chorou, talvez você até mesmo pensou: será que Deus está comigo? Será que Deus está realmente em minha vida? Quem sabe você já tentou até: não, eu vou desistir, mas Deus permitiu que você permanecesse fiel na igreja, embora as dificuldades financeiras, embora as dificuldades familiares, embora as dificuldades até sentimental, mas você permaneceu. Quantas vezes você chorou esse ano? Quantas vezes você chorou, meu irmão, minha irmã, esse ano? Quantas vezes você chorou pedindo a Deus: Senhor, me ajuda, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Embora os meios de dificuldade, mas Deus de alguma forma veio trazendo a solução, a bênção para a sua vida. Quem sabe você, como Noé, foi chacoalhado dentro da arca durante esse ano todinho. Eu posso contar para você a minha experiência desse ano. Eu sempre gostei de andar de moto. E esse ano, eu estava andando de moto na Avenida de São Paulo, Radial Leste, conhecida no mundo inteiro. E de repente, eu me vi já no chão, com um monte de rapaz, motoqueiro, um até me segurando para que eu não levantasse. E eu estava tentando me levantar para ver o que tinha acontecido, pois todas as vezes que eu saía de casa eu orava, e todas as vezes que eu saía do meu serviço eu orava, pedindo que Deus me guardasse no trajeto que eu estava com a moto. E ali estou caído no chão, um monte de gente à minha volta, um rapaz me segurando e dizendo para que eu não me mexesse, nem levantasse a minha cabeça. Mas eu consegui me levantar. E eu olhei para o meu pé. A bota tinha saído do pé e o pé estava esmagado.
meu pé esmagado. Chegou o resgate, me pegou, levou para o hospital. O médico rapidamente disse que tinha que fazer algum tipo de amputação no pé. E a minha família estava sem querer assinar para que ele fizesse a amputação. Ele veio conversar comigo e perguntou para mim: "Seu Lorival, tem que resolver isso rápido, não pode demorar." Eu disse para ele: "Eu sou evangélico, eu sou crente, doutor. E a Bíblia me ensina o seguinte, que Deus tem poder para fazer um milagre instantâneo na hora. E a Bíblia me diz também que quando Deus não opera, que o médico deve tomar as decisões." Então eu disse para ele: "Então o senhor tome as decisões que o senhor achar necessário." E assinei a folha e fui para a cirurgia. Estando na cirurgia, após a cirurgia, me levaram para o quarto onde eu fiquei internado. E passado um tempo, eu fui olhar para o meu pé e o médico tinha feito a cirurgia de restauração e não tinha amputado o pé como tinha necessidade de amputar. Aí ficamos aguardando um período de tempo para ver qual seria a reação do pé. Marcou a primeira cirurgia, não foi feita, foi adiada por problemas que teve. Aí marcou a segunda vez, aí eu fui para a cirurgia. E aí fizeram a amputação da metade do meu pé. Eu sem saber de nada, porque não falaram nada comigo. Após a cirurgia, quando eu já estava restaurado da anestesia, o médico chegou em mim e disse para mim: "Seu Lorival, tem uma notícia meio triste para dar para o senhor." Eu falei: "Pois não, pode falar." Ele disse: "Nós não fizemos uma amputação que foi tratado para fazer para o senhor. Por causa que houve problema, então nós tivemos que amputar a metade do pé do senhor." Eu naquela hora chorei bastante. Tinha mais pessoas na sala de cirurgia, que era na recuperação da anestesia. Tinha até uma mulher chorando bastante, gritando bastante por causa da dor após a cirurgia. Eu parei de chorar e disse para ela, para que ela tivesse confiança em Deus, que Deus daria a vitória. E se ela queria uma oração, ela disse que queria, eu orei junto com ela. Após a oração, ela parou de gritar e Deus abençoou ela, que a dor sumiu. Quando o rapaz veio para trazer o anestésico para ela, para tirar a dor, ele falou para ela: "Ué, que houve?" Ela falou: "Esse senhor aí orou e a dor parou." Saindo, fui para a sala do quarto, fui para o quarto e lá fiquei no quarto durante um período de tempo, até que recebi alta e saí do hospital. Sou crente há mais de 38 anos. Sempre procurei manter a minha fidelidade a Deus. Mas esse ano de 2015 foi um ano que eu estive dentro da arca e foi o ano que mais a arca se mexeu, mais ela chacoalhou na minha vida. Mas isso não me tirou a presença de Deus, muito pelo contrário, me fez eu valorizar mais a minha vida espiritual e saber o quanto é importante estar na presença de Deus, porque a qualquer hora nós vamos deixar esse mundo. E quando nós deixarmos esse mundo, nós temos duas decisões em nossa vida.
se era Deus, se nós afastamos do pecado, se estiver sempre falando com Ele, nós podemos ir para a vida eterna. Mas se nós andarmos segundo o mundo, andar pelo pecado, poderemos partir para a eternidade de castigo eterno. Noé não saiu da arca, Noé não desistiu, Noé permaneceu, Noé lutou, buscou, e Noé saiu de dentro da arca. E nós estamos agora nos aproximando de uma passagem de ano. Eu, graças a Deus, estou restaurado, embora faltando parte, como já citei, mas estou restaurado, estou andando praticamente normal, voltei às minhas atividades normais e agora muito mais valorizando a vida espiritual do que antes. Então, quem sabe você teve problema familiar, teve problema conjugal, teve problema de saúde, mas tudo isso não fez com que você se afastasse de Deus, embora você pensou algumas vezes em deixar a Deus. Mas mesmo assim você não deixou. Então diz a Bíblia aqui, em Gênesis 8:13, que Noé, depois de passar tanta luta dentro daquela arca, tirou a cobertura e veio o sol. Quem sabe nessa passagem de ano, a sua vida pode mudar, a minha vida pode mudar. Mudar para bem, mudar para receber mais e mais a presença de Deus em nossa vida, receber mais as bênçãos de Deus em nossa vida. Quem sabe esses problemas que nós passamos durante esses anos, vai ficar tudo para trás, e agora o ano que inicia será um ano de bênção, um ano de vitória, seja na área que for que nós temos passado dificuldade esse ano passado, agora no ano vindouro nós vamos ter bênçãos e vitória cada vez mais em todas as áreas da nossa vida. É como Noé, que passou aquele período, mas saiu de dentro da arca e a vida dele mudou com a sua família, ele foi abençoado mesmo. Que você possa receber as bênçãos de Deus no ano de 2016, e que todos os problemas que você passou, mesmo sendo um cristão, fique como testemunho na sua vida de presença de Deus, e que mesmo você passando o que você passou, Deus esteve com você em todos os momentos. Mas agora a coisa vai mudar. Agora a vitória vai ser sua. Agora inicia-se um ano de bênção, inicia-se um ano de vitória. E que Deus te abençoe, e que você seja realmente no ano 2016 e tenha muitas bênçãos na sua vida, e que você seja uma pessoa abençoado em todas as áreas que você tem buscado a Deus. Esse é o meu desejo. Esse é o meu desejo para todos que estão ouvindo essa palavra. Deus te abençoe e que você seja vitorioso no ano de 2016. Embora os problemas e a luta, nunca saia da arca, ou seja, deixe a vida espiritual, nunca deixe Jesus Cristo. Amém.